Agora falando sobre calor específico. Calor específico é a energia necessária para elevar 1 grau a temperatura de uma unidade de massa de uma substância. Então, a gente estuda na termodinâmica esse calor específico de duas formas, ou a volume constante ou a pressão constante. Sempre para gases, o calor específico, a pressão constante, vai ser maior do que a volume constante, porque na pressão, né, o sistema pode expandir e a energia decorrente do trabalho de expansão também deve ser fornecida ao sistema. Para volume constante, o volume não expande, né? Então é um sistema rígido que a gente chama. As definições formais para esses calores específicos. Então, para volume constante, é a variação da energia interna com a temperatura e volume constante. E para pressão constante, a variação da entalpia com temperatura e pressão constante. As unidades. Então, a unidade é kJ por quilo vezes grau Celsius ou vezes o grau Kelvin. No entanto, como esse exercício me fala sobre variação de temperatura, lembram que a variação para os dois casos vai ser a mesma. Então, independente da unidade que eu usar, se eu pegar um valor menos o outro, vai ser sempre o mesmo, porque a variação de 1 grau Celsius é a mesma coisa que a variação de 1 grau Kelvin. Eu posso usar também na base molar, que ao invés de quilo é em função de quilomol. Sobre energia interna, entalpia e calor específico, relacionando tudo isso. Vocês já viram essa equação da entalpia por unidade de massa vai ser igual a energia interna por unidade de massa mais a pressão vezes o volume específico. E lá pela equação dos gases ideais, vocês sabem também que a pressão vezes o volume específico é igual à constante dos gases vezes a temperatura. Então, eu consigo relacionar essas duas equações isolando simplesmente esse termo pressão vezes volume específico, chamando de constante dos gases vezes temperatura. As variações diferenciais, então, se eu fizer uma derivada desse caso, vai ser expressa por a derivada da energia interna igual a o calor específico a volume constante em função da variação de temperatura e a mesma coisa para a entalpia. Só que agora ela está relacionada ao calor específico, à pressão constante em função da variação da temperatura. Então, se eu fizer a derivada daquela equação inicial, fica resultando isso aqui. Então, a equação inicial do slide anterior era essa. Fazendo a derivada, só vou derivar a entalpia e a energia interna. Substituindo a variação de entalpia pelo calor específico à pressão constante e substituindo a derivada da energia interna pelo calor específico a volume constante, dividindo pela derivada do tempo, a gente tem essas equações. Essa equação é em quilos e essa equação é em mol, na base molar. Então, ficou uma equação bem mais simples, bem mais bonita de utilizar, né? E aqui temos um exercício. O exercício 4.9 fala sobre o aquecimento de um gás por um aquecedor elétrico. Então, observe o trabalho elétrico aparecendo novamente. Um arranjo de pistão-cilindro contém inicialmente 0,5 metro cúbico de gás nitrogênio a 400 kPa e 27 graus Celsius. Um aquecedor resistível elétrico dentro do dispositivo é ligado e passa a circular uma corrente de 2 A por 5 minutos a partir de uma fonte de 120 volts. O nitrogênio se expande a pressão constante e uma perda de calor de 2.800 joules ocorre durante o processo. Determine a temperatura final do nitrogênio. Então, aqui eu tenho meu sistema, todos os dados, e aqui o esquema da pressão versus o volume, né, na forma gráfica. A primeira hipótese é que o nitrogênio é um gás ideal, já que a temperatura dele está bem alta e uma pressão bem baixa em relação aos valores do ponto crítico. Então, olhando lá a tabela A1, eu sei que a temperatura no ponto crítico dele é 147 graus Celsius e a pressão no ponto crítico é 3,37.
Então, vocês observam que o exercício dá uma temperatura bem mais baixa e uma pressão também muito mais baixa. Então, eu posso considerar como um gás ideal tranquilamente. O sistema é estacionário, portanto, as variações de energia cinética e potencial são zero. A pressão é constante, os calores específicos são constantes e avaliados à temperatura ambiente. Então, a gente sabe que o meu sistema é fechado, eu tenho trabalho de fronteira, eu tenho trabalho elétrico, como eu comentei com vocês, e o meu sistema perde calor. Então, como que eu faço para encontrar a equação de balanço de energia? Eu não tenho energia cinética nem energia potencial variando. A única variação de energia, então, que eu vou ter é a energia interna. E essa energia interna vai ser a soma do trabalho elétrico menos o calor que sai, porque ele diminui a energia interna, menos o trabalho de fronteira que sai, porque o volume diminui. Então, eu tenho compressão. Então, esse daqui vai ser um valor extraído da energia interna. Substituindo lá, chamando a energia interna de entalpia, né? Quando eu tenho energia interna menos o trabalho de fronteira, eu posso chamar de entalpia. Isso foi comentado nos exercícios anteriores. Vai sobrar a energia do trabalho elétrico menos o calor que sai. Vou igualar a equação da entalpia por unidade de massa e multiplicar pela massa. Ou então eu posso usar simplesmente a temperatura vezes o calor específico à pressão constante, que também eu posso igualar ao valor de entalpia. Então, aqui eu tenho a equação final do balanço de energia. O que eu tenho de informação? Eu tenho o calor que sai, a massa eu não tenho, eu só tenho a variação de pressão, variação de volume, o calor específico, a pressão constante é um valor tabelado. As diferenças de temperatura, eu tenho só a temperatura inicial, a temperatura final é que o meu exercício pede. Então, vamos determinar o que falta. Primeiramente, trabalho elétrico. Então, trabalho elétrico, eu já apresentei a equação no exercício anterior. Aqui, a tensão vezes a corrente vezes a variação do tempo. A minha tensão é 120 volts, a corrente é 2 amperes, o tempo é 300 segundos. Por quê? Ele fala 5 minutos. 5 vezes 60 dá 300. Convertendo para quilojoule, me dá esse valor de trabalho elétrico. A massa eu não tenho, mas ele chama de gás ideal, né? Então, a hipótese é um gás ideal por causa da pressão e temperatura muito baixa. Então, se ele é um gás ideal, eu uso a equação do gás ideal para determinar a minha massa. Eu tenho a pressão, eu tenho o volume, eu tenho a constante dos gases, que é um valor tabelado, e eu tenho a temperatura inicial. Então, fazendo esse cálculo, eu sei que eu tenho 2,245 kg. E, por fim, o valor que falta é a constante, a pressão, o calor específico, a pressão constante, que é um valor tabelado. Então, lá nas tabelas de propriedades, vocês vão na tabela 2A e encontram o valor do calor específico. Substituindo na minha equação deduzida da variação de energia, vai me dar que a minha temperatura vai ser 56,7 graus Celsius.